Capítulo 20. Por muitos anos, houve uma discussão sem fim quanto à origem do mal. Os teólogos nos disseram que Deus é amor e que Deus é onipresente. Se isso é verdade, não há lugar onde não esteja Deus. Aonde então se encontram o mal, Satã e o inferno? Vejamos. Deus é espírito. O espírito é o princípio criativo do universo. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é, portanto, um ser espiritual. A única atividade que o espírito possui é o poder do pensamento. O pensamento é, portanto, um processo criativo. Toda forma é, portanto, o resultado do processo criativo do pensamento. A destruição da forma deve ser também o resultado do processo criativo. A representação fictícia da forma é o resultado do poder criativo, como no hipnotismo, e a representação aparente é o resultado do poder criativo, como no espiritualismo. A invenção, a organização e o trabalho construtivo de todas as espécies são o resultado do poder criativo do pensamento, como na concentração. Quando a energia criativa do pensamento se manifesta para benefício da humanidade, qualificamos o resultado como bom. Quando a energia criativa do pensamento se manifesta de um modo destrutivo, qualificamos o resultado como mal. Isso explica a origem do bem e do mal. São simplesmente as palavras que foram cunhadas para indicar a natureza do resultado do pensamento ou do processo criativo. O pensamento precede e predetermina necessariamente a ação. A ação precede e predetermina a condição. O capítulo 20 esclarece este importante tema. O espírito de uma coisa é essa coisa. É necessariamente fixo, invariável e eterno. Seu espírito é você. Sem o espírito, você não seria nada. Torna-se ativo pelo reconhecimento dele e de suas possibilidades. Você pode ter toda a riqueza da cristandade. A menos que você a reconheça e faça uso dela, não terá nenhum valor. O mesmo acontece com sua riqueza espiritual. A menos que você a reconheça e utilize, não terá nenhum valor. A única condição do poder espiritual é seu uso e reconhecimento. Todas as grandes coisas chegam com o reconhecimento. O cetro do poder é a consciência, e o pensamento é seu mensageiro, e este mensageiro está moldando constantemente as realidades do mundo invisível para manifestá-las nas condições e nos ambientes do mundo objetivo. O pensamento é a verdadeira atividade da vida. O poder é o resultado. Em todo momento, você está utilizando o poder mágico do pensamento e da consciência. Que resultados pode você esperar se não presta atenção ao poder que foi posto sob seu controle? Sempre que você faz isso, se limita às condições superficiais e faz de você mesmo uma besta de carga para os que pensam, os que reconhecem seu poder, os que sabem que a menos que estivermos dispostos a pensar, teremos que trabalhar, e quanto menos pensamos, mais teremos que trabalhar, e conseguiremos menos por nosso trabalho. O segredo do poder é a compreensão perfeita dos princípios, das forças, dos métodos e das combinações da mente, e da compreensão perfeita de nossa relação com a mente universal. É bom recordar que este princípio é inalterável.
Se não fosse assim, não seria confiável. Todos os princípios são invariáveis. Esta estabilidade é sua oportunidade. Você é sua qualidade ativa, o canal para sua atividade. O universal pode atuar somente através do indivíduo. Quando você começa a perceber que a essência do universo está dentro de você, você começa a fazer as coisas. Você começa a sentir o seu poder. É o combustível que acende a imaginação, que acende a tocha da inspiração, que dá vitalidade ao pensamento, que lhe permite se conectar com todas as forças invisíveis do universo. É este poder que lhe permitirá realizar projetos audazes e executá-los com domínio. Porém, a percepção virá somente no silêncio. Esta parece ser a condição necessária para todos os grandes propósitos. Você é uma entidade que visualiza. A imaginação é sua oficina. É aqui que seu ideal deve ser visualizado. Como a compreensão perfeita da natureza deste poder é uma condição primária para sua manifestação, visualize o método completo várias vezes, de modo que você possa utilizá-lo quando a ocasião necessitar. A infinidade da sabedoria é seguir o método pelo qual podemos ter a solitude, a inspiração da mente universal onipotente a qualquer momento. Pode ser que não reconheçamos este mundo interior e o excluamos de nossa consciência. Porém, continuará sendo a base de toda a existência. E quando aprendermos a reconhecê-lo, não somente em nós mesmos, senão também em todas as pessoas, acontecimentos, nas coisas e circunstâncias, teremos encontrado o reino do céu que está dentro de nós. Nossos fracassos são exatamente o resultado da ação do mesmo princípio. O princípio é imutável, sua ação é exata. Não há nenhum desvio. Se pensamos na carência, na limitação e na discórdia, encontraremos seus frutos em nossas mãos. Se pensarmos na pobreza, na infelicidade ou na doença, os mensageiros do pensamento levarão a ordem com a mesma precisão, como qualquer outro tipo de pensamento, e o resultado será tão certo quanto pensado. Se tememos que venha uma calamidade, poderemos dizer com propriedade: o que temi me aconteceu. Se temos pensamentos pouco amáveis ou ignorantes, do mesmo modo nós atrairemos os resultados de nossa ignorância. Este poder do pensamento, se entendido e utilizado corretamente, é o maior dispositivo de economia de trabalho que se possa imaginar. Porém, se não entendido ou utilizado incorretamente, com toda a probabilidade, terá resultados desastrosos. Com a ajuda deste poder, você pode empreender com confiança ações aparentemente impossíveis, porque este poder é o segredo de toda a inspiração de todo gênio. Inspirar-se significa sair das vias normais, porque os resultados extraordinários requerem meios extraordinários. Quando reconhecemos a unidade de todas as coisas e que a fonte de todo o poder se encontra dentro de nós, alcançamos a fonte da inspiração. A inspiração é a arte da assimilação, a arte da autorrealização, a arte de ajustar a mente individual à mente universal, a arte de conectar o mecanismo apropriado à fonte de todo o poder, a arte de modificar o que carece de forma a dar-lhe forma, a arte de se converter em um canal para o fluxo da sabedoria infinita, a arte da perfeição
visualizadora, a arte de perceber a onipresença da onipotência. Compreender e apreciar o fato de que o poder infinito é onipresente e está, portanto, no infinitamente pequeno, assim como no infinitamente grande, nos permitirá absorver a sua essência ainda mais. Compreender o fato de que este poder é espírito e, portanto, indivisível, nos permitirá apreciar sua presença em todos os pontos ao mesmo tempo. A compreensão desses fatos, primeiro intelectualmente e em seguida emocionalmente, nos permitirá beber profundamente deste oceano de poder infinito. A compreensão intelectual não será suficiente. São as emoções que precisam ser postas em ação. O pensamento sem sentimentos é frio. A combinação necessária é pensamento e sentimento. A inspiração é interior. O silêncio é necessário. É preciso acalmar os sentidos, relaxar os músculos, cultivar o repouso. Quando você chegar então a possuir um sentido de equilíbrio e poder, estará pronto para receber a informação, a inspiração ou a sabedoria que podem ser necessárias para o desenvolvimento do seu propósito. Não confunda esses métodos com os do clarividente. Não tem nada em comum. A inspiração é a arte da recepção. A ocupação da sua vida é entender e dirigir essas forças invisíveis em vez de deixar que deem ordens e governem você. O poder implica serviço. A inspiração implica poder. Entender e aplicar o método da inspiração é se converter em um super-homem. Podemos viver em abundância a cada vez que respiramos, se respirarmos conscientemente com essa intenção. O si é uma condição muito importante neste caso, visto que a intenção governa a atenção, e sem a atenção, você pode conseguir somente os resultados que todo mundo obtém, isto é, uma provisão igual à demanda. Para conseguir uma provisão maior, sua demanda deve ser incrementada. E quando você conscientemente aumenta a demanda, a provisão se seguirá, e você verá que chega uma provisão cada vez maior à vida, energia e vitalidade. A razão disso não é difícil de entender, porém, é outro dos mistérios vitais da vida que geralmente não é apreciado. Se você apreciá-lo, verá que é uma das grandes realidades da vida. Dizem-nos que nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser, e nos dizem que ele é espírito, e também que ele é amor, de modo que cada vez que respiramos, respiramos esta vida, este amor e este espírito. Esta é a energia prânica, ou éter prânico. Não poderíamos existir nem um momento sem ele. É a energia cósmica, é a vida do plexo solar. Cada vez que respiramos, enchemos nossos pulmões de ar e, ao mesmo tempo, vitalizamos nosso corpo com este éter prânico, que é a própria vida, de modo que temos a oportunidade de fazer uma conexão consciente com toda a vida, toda a inteligência e toda a substância. O conhecimento da relação e da unidade de você com este princípio que governa o universo e do método simples pelo qual você pode se identificar conscientemente com ele, lhe dá uma compreensão científica de uma lei por meio da qual você pode se libertar de doenças, da carência ou de limitações de qualquer tipo. De fato, lhe permite respirar o alento da vida, através do seu próprio nariz. Este alento da vida
é uma realidade superconsciente, é a essência do eu sou, é o ser puro ou substância universal, e nossa unidade consciente com ela nos permite localizá-la e, assim, exercer os poderes desta energia criativa. O pensamento é vibração criativa, e a qualidade das condições criadas dependerá da qualidade do nosso pensamento, porque não podemos expressar poderes que não possuímos. Precisamos ser antes de poder fazer, e podemos fazer somente na medida em que formos, de modo que o que façamos coincida necessariamente com o que somos, e o que somos depende do que pensamos. Toda vez que você pensa, ascende a uma sucessão de causalidades que criam uma condição em estreita concordância com a qualidade do pensamento que a originou. Os pensamentos que estão em harmonia com a mente universal darão lugar a condições correspondentes. Os pensamentos destrutivos ou discordantes produzem resultados correspondentes. Você pode utilizar o seu pensamento de forma construtiva ou destrutiva, porém, a lei imutável não lhe permitirá que plante um pensamento de um tipo e que colhe o fruto de outro tipo. Você é livre para utilizar este maravilhoso poder criativo à vontade, porém, é preciso se responsabilizar pelas consequências. Este é o perigo do que se chama de o poder da vontade. Aos que acreditam que com a força da vontade podem forçar esta lei, que podem semear um tipo de semente e com o poder da vontade colher o fruto de outra. O princípio fundamental do poder criativo está no universal e, portanto, a ideia de forçar uma manifestação conforme a nossos desejos através do poder do indivíduo é um conceito invertido que aparentemente pode ter sucesso por um tempo, porém está condenado ao fracasso, porque se coloca contra o mesmo poder que está tentando utilizar. É o indivíduo tentando forçar o universal. É o finito em conflito com o infinito. Nosso bem-estar permanente se conservará melhor com uma consciente cooperação com o contínuo movimento de avanço do grande todo. Para seu exercício desta semana, entre ao silêncio e concentre-se no fato de que nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser. É literalmente e cientificamente exato. Que você é, porque ele é. Que se ele é onipresente, ele deve estar em você. Que ele é o Espírito e você é feito conforme sua imagem e semelhança. E que a única diferença entre seu espírito e o espírito que se refere é de grau. Que a parte deve ser igual em tipo e qualidade ao todo. Quando você puder compreender isso claramente, terá encontrado o segredo do poder criativo do pensamento. Terá encontrado a origem do bem e do mal. Terá encontrado o segredo do maravilhoso poder da concentração. Terá encontrado a chave da solução de cada problema, quer seja físico, financeiro ou ambiental.